Olá! Vamos lá agora para a nossa aula online de Ciência das Religiões. E aí, essa semana nós vamos abordar um texto intitulado de Um Dia Ruim. É um texto que fala sobre uma mulher que foi para uma entrevista de emprego, mas que tudo no dia dela deu errado. Desde o momento que ela acordou, que ela não conseguiu acordar na hora certa, até o momento da entrevista, né? Foram muitos empecilhos durante o dia até ela chegar a essa entrevista que ela teria que fazer, né? Ela teve problema no café da manhã, ela teve problema para ligar o carro, ela teve problema no tráfego do trânsito, teve problema no estacionamento, que quando encontrou uma vaga tinha uma pessoa tentando tomar a vaga dela, até que por fim ela pegou a vaga e ainda brigou com essa pessoa no estacionamento. E até que por fim trancou a chave do carro dentro do carro, mas por estar tudo tão corrido, ela apressada, porque estava atrasada para a entrevista, deixou para resolver depois. Mas o que aconteceu? Quando ela chegou na entrevista, o entrevistador era o cara que ela tinha brigado com ele no estacionamento por causa da vaga do carro. Então, assim, para essa pessoa foi um dia terrível, que até ela finaliza aqui e diz: eu gostaria de não ter levantado da cama hoje. Eu acredito que se vocês nunca falaram essa frase, mas já falaram algo parecido, ou então vai chegar um dia que vai fazer, porque realmente todo mundo tem um dia péssimo na sua vida. Isso aí é só esperar. Se não aconteceu ainda, pode esperar que um dia vai acontecer. De você nada dar certo, você começar e dar errado, e você tenta fazer outra coisa e não dá certo também, e as coisas não fluem, não consegue. O porquê realmente, isso aí é uma incógnita, né? Ninguém sabe por que é que tem que ser, né? Às vezes para servir de algum aprendizado da gente, a gente aprender com aqueles erros, com aqueles contratempos, porque de tudo a gente tem que tirar um lado bom, não é verdade? Assim, das coisas boas, ótimo, maravilhoso. Mas das coisas ruins, que são inevitáveis, a gente tem que buscar também tirar coisas boas dela, né? Um aprendizado que seja, nem que seja para dizer assim, nunca mais eu vou fazer isso. Pelo menos isso. Você já se viu para alguma coisa, você chegar e saber que aquilo ali você não vai fazer mais, aquilo ali não deu certo. Então, a atividade de vocês é simples, até porque o texto ele é bem pequeno. Aí é uma atividade de 7 questões. Na primeira pede para explicar o título do texto. Vocês vão falar um pouco, assim, até com essa explicação que eu dei sobre ter um dia ruim. Aí na segunda, você acredita que as coisas ruins nunca vêm sozinhas? Por que você pensa assim? Acho que vocês já devem ter ouvido alguém falar um ditado que é bem engraçado, assim, que fala, não é? Quando não é queda, é coice. Quando a queda não é queda, é coice. É uma coisa assim. Agora eu esqueci como é o ditozinho. Mas é tipo assim, porque se não cai, leva um coice. Então, assim, se uma coisa deu errado, a outra vem e dá também. Se não der certo, a outra vai e dá errado. É tipo isso que quer dizer. Mas porque geralmente, quando uma coisa dá errado, a gente já perde o rumo da situação, a gente já fica meio desnorteada, assim, sem saber o que é que vai fazer, porque você esperava de uma coisa de um jeito e ela fluiu de outro jeito e você não estava preparado para que aquilo fosse daquele jeito. Eu digo que aconteceu comigo uma vez em uma aula, eu acredito que foi na minha primeira aula, não foi com vocês, foi com outra turma, que aquela aula do abraço, acho que vocês lembram que era para dar um abraço quando chegasse no final da aula, era para dar um abraço. Então aconteceu comigo que uma das turmas os alunos não quiseram se abraçar, nenhum quis se abraçar. Então aquilo ali para mim pegou de surpresa, porque eu não estava esperando que aquilo ali ia acontecer, eu estava esperando que todo mundo ia se abraçar. Então, assim, já começou ali, deu errado ali, ninguém quis se abraçar. Então, ali já aconteceu uma coisa errada do que eu estava esperando. Então, ali, naquele momento que não fluiu como eu esperava, naquele momento eu tive que
recalcular minha rota, como se diz, para poder seguir com a aula adiante. Então, o que eu tinha planejado fazer depois daquele abraço, como não deu certo, então eu tive que, ali na hora, mudar todos os meus planos para poder fazer dar certo. Graças a Deus deu certo, eu consegui fazer e consegui que a aula fluísse de outra maneira totalmente inesperada. Mas só que nem sempre é assim. Nem sempre você consegue reverter a situação. Então, assim, em cima daquele problema já vai surgir outro problema, porque você não conseguiu resolver aquele. Aí é isso que fala, né? Porque aí o problema ele nunca vem sozinho, sempre vem alguma consequência ou vem alguma coisa junto dele. Aí na terceira questão, você já teve um dia ruim como o do texto? Conte como foi. Não é obrigado que seja tão ruim igual, né? Mas assim, aquele dia que você foi fazer alguma coisa, não deu certo, contar algum exemplo da sua vida, alguma coisa que você planejou de um jeito e saiu totalmente de outro. Na quarta, vocês conhecem as leis de Murphy? O que são elas? Quem já conhece vai explicar. Quem não conhece, vai lá na internet, vai lá no Google e pesquisa a respeito. Não conhecia, mas eu pesquisei e agora eu estou conhecendo. Quer dizer que é isso, isso e isso. E lá vai colocar a definição do que você pesquisou, tá certo? Na questão 5, o que você faria se estivesse no lugar da mulher? Que atitudes você tomaria quando você chegasse e visse que o cara que você tinha acabado de brigar no estacionamento era o cara que ia fazer a sua entrevista? Comente. Na questão 6, você faria algo diferente do que ela fez ou não? Você iria fazer como ela fez, tentar seguir adiante? E na questão 7, como você se sentiria depois de um dia assim? Porque ela aqui no final, ela fala, né, que gostaria de não ter levantado da cama hoje. E você, assim, depois de passar por tantas tribulações, quando chegasse o final do dia, qual seria a sua conclusão sobre o dia tão errado que deu, aquele dia tão ruim? Então pronto, é isso. É um texto curto, perguntas de respostas pessoais que vocês vão fazendo de opiniões próprias sobre situações reais da vida de vocês, certo? Quando responderem, tira a foto, manda para mim para eu ir anotando aqui na planilha, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço bem grande e até a próxima aula.